Como eu sou advogado de profissão, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito realmente de ler. E eu adoro quando me indicam leituras diferentes e principalmente de pessoas que já viveram algo que eu gostaria de viver. Esse livro aqui, Fora da Nova Curva, é um livro que une uma série de investidores, de empresários que contam a sua própria história. E aí, você pode ler, às vezes é cansativo de ler, às vezes você não entende direito o que está ali, mas muitas vezes você, não digo muitas, mas algumas vezes você olha e se depara com algo que aplica na sua vida. Eu acho que o capítulo aqui do Daniel Goldberg, que é uma lenda do mercado financeiro, e é o fundador da Lumina, ele falou uma coisa muito interessante aqui que eu tento aplicar na minha vida. Ele classifica os investimentos, ele faz uma classificação dos investimentos, do que ele considera que vale a pena gastar a energia dele. E uma das teses que ele classifica que vale a pena gastar a energia dele é quando ele tem uma solução que ninguém mais tem. Então, assim, é um serviço, na verdade isso é um serviço que ele tem que ninguém mais tem. Então, eu acho que quando eu li isso, principalmente vindo de um grande investidor como o Daniel Goldberg, eu pensei, ninguém pensa nos litígios antes dele virarem litígios. Ninguém pensa que quando você tem um direito, você consegue resolver ele antes de virar um processo. Eu acho que quando a pessoa tem um direito e ela tenta fazer um acordo, ela tenta fazer o acordo de uma forma muito leiga, de uma forma muito sentimental, muito emocional. Isso atrapalha muito você fazer o acordo. Então, considerando isso, isso que eu li, eu pensei, qual solução eu consigo dar para esse tipo de briga, esse tipo de impasse, em que as pessoas, sócios ou contratantes, têm problema antes de virar litígio. Em que tipo de solução que eu consigo dar? Então, eu acho que a partir disso, a gente criou, dentro da gestora que a gente trabalha, uma área de litigation finance, mas uma área de litigation finance focada em acordo. Uma área de litigation finance em que você, antes de ter um processo, você vai tentar resolver isso de uma forma extrajudicial. E por quê? Por que que isso muitas vezes dá certo, tá? Por que que isso muitas vezes dá certo? Porque quando você vai tentar fazer um acordo, você tem um direito, você tem emoção dentro disso, você tem expectativas que às vezes não correspondem à realidade, mas a partir do momento em que você traz uma gestora, você traz um financiador para dentro do negócio, ele te dá as exatas expectativas daquele negócio, o que você pode tirar daquilo, e a outra parte, quando vê que entra um financiador, quando vê que entra uma gestora, um profissional disso, ela pensa várias vezes antes de entrar no litígio com você. E a gente tem tido, assim, a gente tem tido resultados positivos, muito positivos, de não entrar na briga e conseguir resolver por acordo. Apenas por a gente entrar dentro desse litígio, a gente mostrar quais são os prós e contras, e aí conversar com a outra parte, sem a emoção, sem aquela, sabe, aquela raiva, aquele ímpeto que às vezes você faz um negócio com alguém, você tá dentro do negócio junto com a pessoa, você tá ali junto há mais de 10 anos, e aí dá uma briga, e aí tem muita emoção dentro. Se a gente entra para fazer, a gente entra, a gente traz um advogado
muito bom. Nós conhecemos do assunto e normalmente a gente tem visto que os acordos saem antes de entrar dentro do processo. Por quê? E por que a gente inventou isso aqui? Por que a gente pode dar essa solução? Acho que isso é importante, né? Isso é muito importante falar. Aqui no Brasil é muito diferente, a gente sabe, é muito diferente do direito anglo-saxão, em que você faz as provas, você pode fazer provas antes de ter um processo judicial. Você pode ter uma medida judicial de provas antes de ter um processo judicial e a partir daquela medida que a gente chama de deposition, tem vários termos que a gente pode chamar, mas basicamente você consegue fazer as provas antes de ter o processo. Então você tendo essas provas antes, você consegue entender o direito de cada um. E nisso você consegue fazer um acordo. No Brasil isso é muito difícil, não existe ainda um procedimento que você até tem a medida antecipada para a prova, mas mas não é igual o que a gente tem no direito anglo-saxão. Mas vendo esse buraco de vamos fazer um acordo, de vamos fazer as provas, a gente fez uma área dentro da gestora que é a seguinte: antes de ter o litígio, a gente vai fazer as provas, a gente vai chamar os advogados, a gente vai estudar o caso, a gente vai fazer o acordo. E a gente teve muito resultado com isso. Acho que é algo muito novo no Brasil, é algo que eu acredito revolucionário dentro do nosso país e que tem dado muito certo. Então, lendo esse livro aqui, que chama Fora da Nova Curva, é engraçado, né? Fora da Nova Curva, principalmente o capítulo do Daniel Goldberg, ele falando: eu gosto de entrar em negócios que só eu posso dar solução. Eu não vejo hoje no Brasil pessoas que dão esse tipo de solução que a gente vem dando e vem tendo resultados bastante favoráveis, bastante rentáveis para os nossos clientes. Então, assim, leiam. Acho que o estudo é muito importante. Principalmente de pessoas que tiveram sucesso, você vai ler, você vai entender, você vai conseguir aplicar para a sua vida.